Podcast do Carlin. Podcast do Carlin surgiu assim o nome na minha cabeça de repente. Foi o nome que veio na minha mente. Um nome bem cearense, né? Um nome bem carinhoso, né? Para poder a gente, dentro do meu canal Carlos Emanuel Cearense, dentro do meu podcast Carlos Emanuel Ceará, que tem entrevistas, né? Eu estou abrindo essa aba, abrindo esse parêntese. Podcast do Carlin é eu aqui com você, eu aqui diante da tela, conversando também diante do áudio, porque também é plataforma de áudio e também plataforma de vídeo. A gente está abrindo o coração para você, conversar com você sobre coisas que eu sinto. Não, eu não sou um cara extrovertido, não. Não sou um cara de brincar assim diante da câmera, de sorrir assim, de contar piadas. Eu sou assim mesmo, sou sério, né? Mas quando eu tô com meus amigos no dia a dia, meus colegas, eu até conto umas piadas, até conto algumas coisas, mas impressionante, quando eu tô cara a cara aqui com a câmera, as coisas não fluem muito em relação a isso, né? Então eu fico um pouco mais sério, né? Mas já estou aqui com vocês para poder falar sobre alguns temas, né? A nossa semana, cara. Nossa semana é todo dia, tolle shule a mesma chose, como dizia meu amigo Frederico, grande Fred, Hare Krishna. A gente todo dia é a mesma coisa, acorda, toma café, no meu caso eu não tomo café não, mas eu tô de jejum, eu tenho um jejuzinho intermitente, né, tomo um copozinho d'água e almoço só 11 horas, também é pontual, o pessoal o pessoal fica olhando pra mim nas minhas redes sociais no Instagram, porque é que eu posto tanta foto de comida, né, tanta foto de comida, e realmente tem no meu Instagram fotos de comida mesmo, e uns pratão enormes, umas pratadas, até o meu amigo fala, rapaz, que pratada grande é essa que tu tá comendo tanto? Mas é porque, galera, já não tomo café da manhã. Almoço bem realmente, como bem, muita verdura, farofa, muita carne, muito macarrão, gosto muito de macarrão, arroz, feijão, às vezes o baião. Como muito bem, eu gosto de comer mesmo. A minha diversão é comer na hora do almoço. Mas por outro lado, à tarde é como fruta e à noite torrada. Então esse é meu métier durante a semana, né? Claro, final de semana às vezes toma uma cervejinha, fumo um cigarrinho, então às vezes acaba a gente quebrando um pouco a linha, né? Mas quando eu saio do final de semana, daquela farra, eu tento me recompor, né? Então é isso, né, galera? Aí chego no meu trabalho, vou de bike, pedalando, 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 pedalando. Peguei esse hábito na pandemia, né? De pedalar. É daqui da minha casa para a beira-mar de Fortaleza, são mais ou menos aí, digamos aí 5 quilômetros, talvez, né? Não sei dizer mais ou menos, não. Sei que são muitos quarteirões, são 25 minutos de pedalada, né? Até porque eu não posso pedalar feito louco, né, galera? Porque se eu pedalar feito louco é muito perigoso. Já sofri dois acidentes de bicicleta. E é porque eu sou bastante cauteloso. Mas a galera vem louca, os carros vêm loucos, os caminhões. Você guia na sua bike por você e pelos outros. Eu tenho uma bike que a minha irmã me deu durante a pandemia, que eu fiz até entrega nessa bike, que eu utilizo ela já faz mais de 2 anos que eu tô com essa bike. Já fiz alguns reparos nela, agora que eu tô ajeitando meu bilhete único, eu tô conseguindo ir de bike da prefeitura. Que é legal também que eu economizo minha bike, né? Deixo de usar minha bike e vou usar a bike da prefeitura, né, galera? Mas a gente tem que sempre estar de olho naquilo que a gente acha mais interessante, né? Por exemplo, o que vai acontecer esse fim de semana? Muita coisa, né? Eu sempre tô ali no Instagram olhando o que tá acontecendo. Aí sempre eu tô vendo aqueles bannerzinhos dos shows, principalmente rock, que eu tô indo muito pra rock ultimamente, muito no Snake Bar, fazendo propaganda do Snake Bar, uma casa de show que eu gosto, uma casazinha de rock que eu gosto. E lá eu tô me dando muito bem, assim, nas amizades, nas paqueras, e também tem os outros cantos que eu vou, Rock 80, alguns cantos Radinosos, né, que é uma casa de show muito boa. É uma casa, são locais populares de rock, preços acessíveis, galera legal, que a gente curte bastante, né, galera?
E o nosso trabalho, né, na beira-mar de Fortaleza, que é aquele trabalho de vendas de passeio turístico, no caso falando na beira-mar. E agora que a gente tem uma associação, que a gente todo mundo cadastrado, mas tem uns que não estão, e fica aquela concorrência, autoestação, que não está essa autoestação, mas é uma autoestação, e a gente está ali no nosso lugar, tentando manter o nosso lugar, tentando manter o nosso trabalho, a nosso ganha-pão, e ficamos ali naquela luta incessante por turistas e por vendedores de um lado, vendedores de outro, e aquela briga por um pedaço de chão, tudo por um cliente, né? Tudo por uma venda de um passeio turístico, né? Não basta a gente ser bom vendedor, a gente também tem que trabalhar com o preço do concorrente, trabalhar com o preço que o nosso rival está colocando, e a gente tem que estar sempre de olho, né, galera? Nisso, né, cara? São coisas que a gente tem que levar no nosso dia a dia. A gente fica sempre nisso, nessa batalha diária, né? E agora, para mim, né, que sou formado em jornalismo, comunicação social com habilitação em jornalismo pela Unifanol Wiley, né? Agora estou buscando uma nova colocação e uma nova graduação numa área que eu já pensava em fazer antes de ter essa graduação de jornalismo, né? Depois fiquei pensando que eu comecei a fazer essa graduação agora de letras português e inglês, porque eu preciso realmente estudar, preciso realmente escrever melhor, fazer um texto melhor. E eu fico pensando, pô, não consegui emprego na minha área de jornalismo, fiz estágio, né? Mas não consegui emprego. Aí eu fico dizendo que o mercado não está aberto, não tem espaço no mercado. Realmente, se for para ser um cara que aparece diante das câmeras, aquele cara que fala na frente da TV, que fica conversando na frente da câmera, pode ser que realmente não tenha vaga. Não exista vaga para todo mundo e também talvez eu tenha que me soltar mais, ter mais uma conversation, né, conversação carismática na frente da tela e às vezes tem que ter aquele time, né? Talvez eu não tenha todo esse time, mas no texto eu sou um bom escritor, um bom escritor, sei escrever bem. O meu problema é as concordâncias, verbal, nominal, é a ortografia, a pontuação. Talvez isso pegue em mim na minha redação. Eu vejo várias vagas de redação na internet que eu poderia estar trabalhando nessa área, mas se eu tivesse realmente estudado pra caramba a minha gramática. Minha gramática não é 100%, minha ortografia não é 100%, apesar das minhas ideias e da minha vontade de escrever ser 100%. Então a graduação vem agora para me puxar essa orelha. Carlos, tu poderia já estar bem até na tua área de jornalismo sem precisar fazer outra graduação. Mas por outro lado me dá uma possibilidade de fazer uma graduação de letras. Eu sempre gostei de ler muito, né? Sou um cara que gosta de ler pra caramba. E ler é algo que me atrai. Me atraiu sempre. É algo que está no meu itinerário, que é a leitura. Eu gosto de ler. É algo que me fascina a leitura. Eu entro no mundo mágico através da leitura. Com os streams, né? Netflix, HBO, Amazon, Apple TV, né? Globoplay, esses streams tudinho. Você acaba deixando um pouco a leitura de lado e vai ver a literatura através da tela, né? Da TV, do seu celular, do seu computador, do seu tablet, notebook. Você acaba indo ver tudo pela tela, em vez de ler. Mas eu gosto de ler muito Charles Bukowski, Jack Kerouac. São uns escritores que eu gosto muito, né? Cultura beat Dick, né? É uns escritores que me atraem, né? Hunter Thompson, né? É uma literatura muito maravilhosa, né? Então, galera. Ai, esse som de. É porque eu faço essa gravação de manhãzinha cedo, né, galera? Não é à noite. Então eu faço bem cedinho nessa gravação. Mas é isso. Então a letras, eu quero mergulhar nesse mundo. Português, do inglês também. Ter uma nova língua, né? Um novo, uma nova
línguas, não só a portuguesa, mas a inglesa. Eu sempre fui fascinado pela literatura inglesa também. Silva Plath, né? Como os próprios que eu já citei aí, escritores Ernest Hemingway. Mais uma cultura marginal, não uma cultura, não literatura muito acadêmica, né? Talvez com o curso de licenciatura em letras português e inglês eu possa buscar mais autores consagrados, né? E talvez isso que eu quero, melhorar minha escrita, melhorar minha gramática, melhorar minha concordância, melhorar minha pontuação, porque vai surgir vagas aí para revisor, para redator, e eu tenho que melhorar muito a minha escrita, galera, né? E eu acho que para melhorar muito a minha escrita é através disso, né? Através dessa faculdade e do meu empenho, né? Talvez a faculdade me ajude a estudar bastante, o que eu já iria estudar mesmo, mas que o foco me tirava para estudar outras coisas. Li muito marketing digital ultimamente, pro meu ramo de negócios, né? De passeios turísticos, para me poder escalar essa montanha. Tanta gente ganha dinheiro, tanta gente se estribando aí na internet, eu não consigo entender como, porque eu até montei um site, mas eu sou péssimo em montar site. O meu design de site é ruim. E por isso que eu tenho uma parceria com um amigo meu, pela um Boro Turismo, a gente está montando aí um site, ele está montando um site. Estou ficando mais nessa parte aí das finanças, né? Montando uma planilha de finanças, mais na questão do operacional, com a marcação dos passeios. E ele vai ficar mais na parte do marketing. E eu espero eu ficar na parte do copy também, para meus textos também serem bacanas, né, galera? Estarem bem bacanas aí. E é um dos temas que eu falei, vocês vão ver muito aí daqui para frente textos. Eu sou um escritor mesmo, gosto de poesia, gosto de crônicas, gosto de pensamentos. Eu gosto muito de escrever. Então é o meu forte escrever. Às vezes o meu forte não é o audiovisual, no sentido de estar na frente das câmeras, porque você vê que minha fala é mais preguiçosa, minha fala é mais lenta. Eu tenho que melhorar isso, tem que ter mais desenvoltura na fala, para poder estar de frente para a tela do computador falando com você, né, galera? Mas para escrever é meu forte, eu tenho que só aprimorar um pouco, né, galera? E olhando um pouco para o lado do futebol, o futebol é algo que está nos últimos dias mexendo muito com o nosso estado do Ceará, né? Principalmente com os dois clubes, Fortaleza e Ceará. O meu time do coração é o Ceará. Fui para 7 jogos na Série A, tinha sido 2 derrotas, depois 4 empates e uma vitória. E, coincidentemente, foi o dia que eu levei meu irmão Francisco Neto, que é de São Paulo. Diz ele foi o pé quente, né? A vitória de 3-1 em cima do Corinthians de virada, né? Então ele foi o pé quente, conseguiu fazer essa virada em cima do Corinthians. 3 gols, só golaço, né? Aquele primeiro gol do Roger Guedes foi uma verdadeira pintura, né? Foi uma verdadeira pintura. Golaço. Depois o Ceará fez um golaço com o Pacheco, cruzamento do Vina. A bola voltou para o Pacheco, ele pegou de prima, um golaço. Depois o golaço do próprio Vina. E o Vina deu o passe para o Kleber. O Vina participou de 3 gols. E se você for olhar nos últimos 3 jogos do Ceará, que o Ceará venceu, foi 3 vitórias e 3 gols do Vina. Mostra a importância do Vina dentro do time. A liderança do Vina. Eu costumo dizer, eu estou falando nos últimos dias, que o Vina, para mim, é o Messi do Ceará. É o melhor jogador do Nordeste, na atualidade. Que veste uma camisa de um time do Nordeste. E o Ceará vem se recuperando bem, vem crescendo. Ele está entre os 11 do Campeonato Brasileiro. Tudo bem que era para estar na colocação melhor, mas também ele passou muito tempo sem vencer, né? E agora essas 2 vitórias seguidas do Vozão já dão uma esperança para o Ceará alçar colocação melhor no Brasileirão, né? Por outro lado, vemos o Lisca doido, né? Por que eu falando do Lisca doido? É aquele personagem folclórico do futebol brasileiro, né? Saiu do hospício, tem que respeitar. Lisca doido, Ceará. Saiu do hospício, tem que respeitar. Lisca doido, Ceará. É um cara folclórico, um cara que sabe mexer com a torcida, com as arquibancadas. Fez um trabalho no Ceará 2 vezes, né? 2015 tirou o Ceará da zona de rebaixamento, o Ceará escapou, graças à motivação do Lisca, aquele trabalho na reta final da Série B de 2015.
Depois, em 2018, ele assumiu o Ceará de novo, fez o Ceará escapar na Série A de 2018. O Ceará conseguiu escapar graças ao trabalho dele, aquela arrancada final com Arthur Cabral fazendo gols, e o trabalho do Lisca no comando do Ceará. Mas teve problema de bastidores, ele é um pouco incongruente, difícil de trabalhar, né, o Lisca. E o Lisca estava ali comentando há semanas atrás, no Amazon Prime, do Clássico Rei Ceará Fortaleza da Copa do Brasil. De repente ele é convidado para o esporte, vai para o esporte, é recebido com festa pela torcida do esporte, vai para as arquibancadas, tem vitórias, faz festa. 3 semanas depois o Santos convida, ele decide ir para o Santos. Rasga toda a cartilha, todo o manual, tudo que poderia dizer de ética, de respeito, o Lisca rasga, né? Mas o Lisca é isso mesmo, o Lisca já está dizendo o nome, Lisca é doido, não tem a mínima coerência, né? Mas é um excelente profissional, entende de escalar time, de montar time, tem que dar uma sequência num time, né? Tem que ter uma cabeça boa para poder fazer um trabalho a longo prazo, não de qualquer maneira, né? Mas é um grande treinador, o Lisca. Desejar sorte ele no Santos. Deixou 2 torcidas magoadas, a do Ceará e agora a torcida do Sport magoada, né? E para terminar esse partido de futebol, galera, o Leão se afundou aí cada vez mais, está se afundando cada vez mais o Leão no seu caminho para a Série B. Não é torcida não, galera. Eu não gosto de torcer pro time se lascar, não. Do time do futebol cearense, apesar de eu ser Ceará, torcer pro time se lascar, pro time se quebrar, pro time ser rebaixado. Mas a situação não tá boa pro Fortaleza, não. Venceu rodada passada, fora de casa contra o Atlético Goianiense, mas perdeu para o Bragantino, né? Golzinho no final, perdeu o Bragantino. Não é legal pro Fortaleza, situação muito difícil. E justamente contra o Santos do Lisca, final de semana o Fortaleza tem que ganhar, porque senão a coisa vai ficar feia. Se ganhar, ainda fica naquela brigazinha. Mas se não ganhar, galera, a coisa fica feia o Fortaleza, para o Fortaleza do Lisca, né? Do Lisca doido. Então ele tem que correr atrás do prejuízo, fazer uma campanha muito boa nesse segundo turno. Primeiro terminar esse primeiro turno aí, tentar essa vitória em cima do Santos, mas fazer um segundo turno muito bom, porque senão o bicho vai pegar para a equipe do Fortaleza, né? Falando de tudo um pouquinho, porque a gente também tem que falar de todos os assuntos, né, galera? Não pode se firmar só num assunto, só num tópico. Eu sempre gosto de falar de vários assuntos. Eu gosto de abranger vários assuntos, porque a nossa vida é feita de vários assuntos, né? A gente acorda de manhã, de repente tá lendo um livro, de repente tá vendo um filme, de repente tá ouvindo um podcast, de repente tá ouvindo uma música. Como eu falei, eu tenho ultimamente mergulhado um pouco no rock, né? E eu vi ali o Stranger Things, né? Stranger Things, aquela música do Metallica. E eu vi realmente algo bom nesse universo geek, né? Sou um cara de 42 anos, né? Tô ficando velho, mas tenho meus gostos ainda da década de 80, que faz parte do meu métier, né? Agora, sobre amor a certas coisas, né, galera? Como é amar certas coisas sem ter fanatismo, né? Eu tô com 42 anos e cada vez mais eu tô me desapegando do fanatismo pelas coisas. Daquela briga ferrenha sobre assuntos como futebol, política, religião. Apesar de eu gostar do meu Cearazinho, mas não é como antes, como a minha infância, que eu chorava, que eu me debrulhava em lágrimas quando o Ceará perdia. Chorava dias e dias e não conseguia dormir direito, né? E como na política, né? Que eu fui aquele apaixonado de esquerda, de ir para manifestações, de viver enfurnado dentro do partido político, de viver lá dentro das convenções do partido, de viver sendo doutrinado pelo partido. Então isso, para mim, era algo que eu brigava a ferro e fogo com meus amigos. Divergências, fanatismo mesmo, né, galera? Querendo ser o dono da verdade em relação à política, né? Em relação a tudo. Então, isso me pegou muito, mas hoje eu estou cada vez mais sendo menos fanático em relação a isso. Como eu fui na religião quando eu era católico fervoroso, era da COT, Comunidade Obreiro da Tardinha, né? Era uma comunidade dentro da Igreja Católica que era
pior do que o Shalom e do que o da Canção Nova. Era super fanático. Era tipo uma igreja universal dentro da igreja católica. E eu fui pregador deles, fiz curso de formação, fui pregador, fui palestrante lá, dentro dessa cote, participei lá do movimento, né? Durante alguns anos, não sei se foi 4 anos da minha vida. Foi difícil para mim, foi difícil a minha vida nessa época, era muito fanático, muito preconceituoso, muito cheio de coisas que eu guardava dentro de mim e eu reprimia. E na época dessa comunidade que eu participava, eu sofri muito, né? Muitas situações passaram por mim e foi um momento muito ruim da minha vida, né? E me libertar disso, ser livre de religiões, de políticas, de futebol é muito bom ser livre, né? Porque você tem que viver o seu dia a dia como cidadão. Claro, a política sem ser partidária é legal, querer mudar o mundo, querer transformar as coisas ao seu redor, querer uma vida melhor para a sua família, para você mesmo. É muito bom uma política sem ser partidária. Eu sou de esquerda, mas sem ser esquerda radical. Eu sou a favor da partilha dos bens para toda em comum, né? Que haja uma partilha e haja uma, uma busca de um equilíbrio no mundo que seja tão desigual. Apesar da liberdade do capitalismo também ser boa em alguns pontos, mas essa especulação é que mata, né, galera? Especulação que as pessoas fazem. Por exemplo, agora nessa crise que está no mundo, né? Crise na Argentina, um pouquinho aqui no Brasil, essa guerra da Rússia com a Ucrânia, quem sofre é o pobre, né? Que vê o seu poder de compra cair muito, né? Fui no supermercado há um mês atrás, estava 5,50 o litro de leite, agora está 7,50, cara. Subiu R$ 2. R$ 2 não é nada não, mas pesa bastante no bolso do trabalhador, que tem o seu dinheiro suado para ganhar. Ele comprar 4 litros de leite já é R$ 8 a mais, é mais do que um litro de leite a mais que ele vai pagar no seu carrinho de compra, né? Como sobe o gás, como sobe tudo. Então você tem que saber até racionar isso no seu dia a dia, né? E a gente tem que ficar de olho, né? Mas por que a galera pergunta? Todo mundo na rua, você passa gente pedindo comida, gente com fome, gente nas calçadas, e você vê que o Fortal e o Aleluia, que vão começar agora, cheio, né? Você vê os barzinhos por aí cheios. A galera comendo pra caramba, gastando pra caramba, e todas as casas de shows cheias. Inclusive o Fortal, depois de 2 anos, volta, né? Semana. O Fortal, depois de 2 anos, tá de volta. E o Aleluia, né? O Aleluia é uma festa católica que acontece ali perto do Castelão e tem ali músicas católicas, né? E vai ter o Padre Marcelo Rossi, que parece que vai estar participando. É um evento que não tem bebida, é um evento mais, entre aspas, saudável, né? Mas que a galera curte mesmo, né? E o Fortal é aquela coisa, né? O Fortal é aquele evento que a galera vai para beijar na boca, vai para escutar o axé, e vão ser esperados mais de 400 mil pessoas fulhões nesses 4 dias, né? De festa, né? A vontade é tanto de ir com meu irmão, né? Mas eu fico preocupado em relação a roubos, a tudo isso que a galera pode passar lá num evento como esse, né, galera? Tem que ter cuidado, né? Como é, mas o Fortal é bom. Ali quando o Fortal era na beira-mar era muito bom. A curtição, né? Aquela vibe, né? Não sei se eu aguento a folia a noite toda, que o cansaço é grande, né, galera? Mas é aquela música. Eu vou atrás do trio elétrico, vou curtir minha baianidade na cor. Eu queria que essa fantasia fosse eterna. É isso aí, a galera lembrando aquelas músicas antigas do axé, né? Axé e Forte é a cara do Belmarx, é a cara da Ivete Sangalo, da Claudinha Leite, é a cara do Araqueto, né? Aquelas bandas antigas, mas hoje é misturado com forró, né, galera? Quem gosta do Fortal, você quer uma semana sempre
que fez parte da nossa cultura, né? Quem vai pro Fortal comprar um abadá por R$ 200 por dia, né? Mas tem a pipoca, né? A pipoca que chama-se pista, né? Você paga R$ 20, não sei se é 20 ou é 10. 10. Eu tentei ver o preço, mas não vê. Você paga esse valor para entrar na cidade de Fortal. Mas você não entra no trio elétrico onde tem as cordas, né? E nem no camarote. Mas fica ali, podendo rodar, fica com liberdade de andar um pouco dentro da cidade de Fortal, né? E é isso, galera. E eu tô aí há uma semana, pouco mais de uma semana, 7 dias de completar meus 43 anos. Contagem regressiva para o fim, né? Para o fim da vida, galera. A gente tem uma contagem regressiva para o fim da nossa vida, porque tudo tem o seu começo, meio e fim. Você nasce, cresce, reproduz e morre, né? Não é esse ditado? Eu ainda não reproduzi, não. Ainda não tenho filhos na minha vida. Ainda estou sem nenhuma um filho, né? Já tive 2 relacionamentos que eu morei junto, né? Digamos que é casamento, mas eu não tive nenhum filho, porque eu não quis nem as mulheres quiseram, né? Mas hoje pensando, foi uma sabedoria minha não ter filho nesse mundo tão difícil, tão complicado, e que os filhos requerem de nós atenção, um carinho, um abraço, uma conversa, e também você investir no futuro do seu filho, né? Para o seu filho não cair na perdição, num mundo de tantas opções ruins, principalmente o filho do pobre, né? Para você não cair numa opção dessa, você botar um menino no mundo de qualquer maneira, não é legal, galera. Você tem que ter responsabilidade. Então, com 43 anos, eu tenho que ter responsabilidade sobre mim, pelo menos sobre mim. Então, eu estou aqui nesse mundo lutando, buscando, e o meu sonho é esse: é cada vez mais escalar minha vida para ter um sossego futuramente, para ter uma tranquilidade, para que eu possa ter uma vida melhor e dar uma vida melhor, talvez futuramente, para mais para os parentes, né? Pai e mãe, quando tiver uma situação melhor. E para mim, que eu preciso viajar, preciso conhecer o mundo, preciso viver o mundo, né? Preciso ter experiências boas no mundo, eu preciso ter tranquilidade, viajar. É isso que eu tenho esse objetivo, galera. No nosso podcast do Carlinhos. Carlinhos é o nome carinhoso que a família chama, né? Meu nome é Carlos Emanuel. Como eu falei, 43 anos é uma idade bem avançada, né? Eu tô vivendo ela, me senti mais um peso maior em relação à idade. Hoje, cada vez mais vai diminuindo o peso, vai tendo a consciência, a maturidade, que a vida é importante, a gente tem que saber vivê-la com responsabilidade. A vida cobra o preço, não importa se você seja quem você seja. O que você plantar nessa vida, você vai colher. Toda a responsabilidade sobre os seus atos. Não queira culpar os outros, né? Tem aquela música do Dunga, né, da Canção Nova. Pare de se maltratar, não queira os outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Se entregue à restauração. Por que é que eu tô lembrando músicas católicas? Né? Eu sei, mas é que veio na minha mente algumas músicas. As músicas que marcaram nossa vida. E essa música fala muito sobre isso, né? Restauração. A gente busca cada dia se pautar pelo nosso pensamento, pela lógica, pela uma vida tranquila, uma vida sossegada e uma vida de responsabilidade, né, galera? Para que a gente tenha um mundo de responsabilidade, uma vida de responsabilidade, e a gente vai beber, a gente vai curtir, a gente vai beijar, a gente vai fazer várias coisas, mas se a gente puder se melhorar como ser humano, com responsabilidade, é a melhor coisa que tem no mundo, né, galera? A gente vai terminando esse momento aqui com vocês. Muito obrigado, galera. Muitíssimo obrigado. Você que está nos ouvindo aí. Vamos ter mais momentos como esse, semanais pelo menos, com você se despedindo, dando um grande beijo a você, a toda a sua família. Tudo o que você faz, faça com amor e com carinho. Fique com Deus, galera. Abraço. Um beijo.
Vai com Deus, vai com fé, vai com amor, vai com alegria, vai com crenças que as coisas vão dar tudo certo. Tchau, tchau.